no centro da vontade de Deus. Existe centro da vontade de Deus. Em Atos, capítulo de número 20, a partir do verso 7, está escrito bem assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem imediato, exortava-os, prolongou o discurso, a pregação, até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso, pregação, mensagem, ministração de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper do dia. E assim partiu. Então conduziam vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. E é sobre isso que eu quero conversar com você daqui a pouquinho. Shalom, shalom, queridos. Espero que vocês estejam bem. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Marcando Destinos. Por que Marcando Destinos? Porque queremos que pelo Espírito Santo de Deus você seja marcado pela palavra e consiga acessar o destino que o Pai Celestial reservou para você. E você que ainda não se inscreveu neste canal, aproveite agora, se inscreva. Se você também ativar o sininho, você vai receber notificações sempre que tiver uma ministração especial para que você possa estar assistindo, meditando, praticando e ser vitorioso naquilo que o Senhor tem para você nestes dias. É isso aí, o centro da vontade de Deus. Existe centro da vontade de Deus? Você está ou não está no centro da vontade de Deus? A verdade é que estar no centro da vontade de Deus é estar posicionado, ou seja, é cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você. Você estar no centro da vontade de Deus significa cumprir o propósito que Deus estabeleceu na sua vida, ou seja, você ir até o fim. Agora entenda que o centro da vontade de Deus, ele não é um lugar, ele é um estado. Eu posso estar ou não no centro da vontade de Deus, mas não falamos de um lugar, estamos falando de um estado, realmente de como nós estamos. Agora entenda que quando analisamos, eu estou aqui geograficamente em um lugar, talvez você está aí geograficamente no lugar mais longe, talvez outros no lugares mais perto, e é lógico que para chegar onde Deus quer que realmente nós cheguemos, entenda que para uns vão ter que acelerar mais, outros vão ter que andar mais devagar, outros vão correr mais, depende da posição em que você está para chegar onde você tem que chegar. A verdade é que você precisa chegar. Deus quer que você chegue, Deus quer que você encontre esse lugar de destino, acesse esse lugar que é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus fala de você estar no lugar que Deus determinou, com as pessoas que Deus escolheu e selecionou, fazendo aquilo que Deus determinou que você faça. Isso é o centro da vontade de Deus. Mas precisamos tomar cuidado também que há alguns que geograficamente talvez, como eu exemplifiquei, alguns estão em alguns lugares e não vão conseguir chegar. Há alguns que não chegam, há alguns que chegam atrasado. Por isso é muito importante você estar focando naquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, querido, para que você possa encontrar esse ambiente, encontrar esse centro da vontade de Deus que fará muita diferença na sua vida. Então, o centro da vontade de Deus fala de como eu estou e não onde eu estou. Então, quem se posicionar vai chegar mais rápido. E quando falamos desse texto, eu quero discorrer um pouquinho algumas coisas aqui sobre ele. Paulo estava nesse contexto fazendo a sua terceira viagem apostólica. Uns falam missionária, nós gostamos de falar apostólica. Missionária porque é uma missão apostólica. E a palavra apostólico significa enviado. Ele estava debaixo de um envio do Espírito Santo, era a terceira viagem dele e ele foi enviado à cidade chamada Troade.
pela última vez, e foi onde, né, o evangelho entrou lá na Europa, né, no caso aqui onde nós estamos na Europa. E Lucas, o médico, presta atenção nos detalhes, a riqueza desta palavra, é aquele que escreveu o seu próprio evangelho e o próprio livro de Atos também, com tanta riqueza que nós vimos. E Atos fala da igreja apostólica, Atos fala daquilo que nós vamos continuar vivendo. Tanto é que nós, quando você olha lá para o último capítulo do livro de Atos, ele não tem fim, significa que nós estamos com atos apostólicos, nós estamos continuando a escrever aquilo que o Espírito Santo nos comissionou realmente a fazer. Então, Lucas estava presente nesta caravana e ele foi testemunha ocular do que aconteceu com Eutico, este homem que representa a igreja. Esse Eutico representa por alguns momentos a igreja. Então, Paulo, ele era o pregador do domingo, podemos falar naquele centro apostólico, né, naquela casa apostólica, naquele ambiente em que o Senhor reservou. Paulo era o pregador do domingo e na segunda ele já ia seguir viagem. Geralmente as reuniões, os cultos aconteciam ali por volta de 6 horas da tarde, às 18 horas, né? Então, Paulo, ele era muito ordenado nas coisas. Por isso que eu gosto do apóstolo Paulo, porque ele coloca nome aos líderes, né? Ele fala dos diáconos, ele fala dos cooperadores, ele fala dos bispos, ele fala de apóstolo, profeta, evangelistas, pastores, de mestres. Paulo, ele fala de um culto racional, ele fala que precisamos colocar realmente em ordem. Então, com certeza, nesse momento aqui, teve um ministério do louvor, teve talvez testemunho, alguém queria testemunhar alguma coisa do que estava acontecendo ali, e Paulo estava ali nessa pregação, e a Bíblia diz aqui que ele chega meia-noite. Quando dá meia-noite, de repente, Paulo começa a ver ali um grande alvoroço. As pessoas começaram a se movimentar, ele no meio de uma pregação à meia-noite. Então eles começam a chegar, pessoas começam a chegar perto da janela e começam a descer as escadas do cenáculo, porque estava no 3º andar, e a palavra cenáculo significa lugar de derramamento de unção. Anote isso, é importante. Então alguém gritou: Paulo, um homem aqui morreu, um jovem aqui, ele morreu. E o nome dele era Eutico. Paulo, ele para de pregar, meu Deus, imagine essa cena, né? Esteja aí ativando sua imaginação. Ele desce correndo e ali estava Eutico. O nome Eutico, a palavra Eutico significa afortunado ou sortudo. E realmente ele foi afortunado, realmente ele foi um sortudo, porque Paulo estava ali. E Paulo, na sua ousadia, cheio do Espírito Santo de Deus, né? Porque Lucas também estava ali, propositalmente Lucas vai lá e faz ali a medição e viu que realmente ele constatou que Eutico havia morrido. Então ali Paulo, ele diz, e para que ninguém se afligisse, porque a vida estava nele. E Paulo ressuscita Eutico. Meu Deus, que glória, que testemunho poderoso que aconteceu ali. As pessoas agora voltaram, todos foram subindo, e Eutico ali agora já avivado, volta para aquele culto reunidos onde eles estavam. E a Bíblia diz que Paulo continua a sua ministração, ele vai até o raiar do dia. Ele já estava no fogo do Espírito e foi pregando até meia-noite. Aconteceu esse episódio, houve uma ressurreição, e agora Paulo estende até raiar o dia. Então entenda que isso muitas vezes acontece com muitas pessoas. Elas estão até fazendo parte de um culto, estão numa reunião, e algumas pessoas que estão morrendo, talvez não fisicamente, glória a Deus por isso, mas tem pessoas que estão dentro da igreja, elas caem e morrem espiritualmente. E é lógico que esse homem, o Eutico, ele teve o privilégio de ouvir a mensagem, um momento de oportunidade de ouvir o maior pregador da história, e ele morre na pregação de Paulo. Quantas pessoas estão morrendo, mesmo dentro de uma igreja, estão morrendo espiritualmente, elas estão ali, mas na verdade estão sendo atacadas e afetadas por uma obra do inimigo, e elas sequer estão percebendo que estão ali, talvez de mãos levantadas, mas mortas, talvez de mãos abertas, mas mortas, talvez até entregam seus dízimos, suas ofertas, mas estão mortas por dentro. E eu quero orar por você, porque nós estamos começando essa série sobre o centro da vontade de Deus. Se você está nesse estado do centro da vontade
de Deus. Nós vamos continuar no nosso próximo episódio e que você continue conosco para saber se realmente você está, e se você não estiver, a palavra de Deus vai trazer você de volta ao ambiente, ao estado que você precisa estar, querido, ao estado de viver no centro da vontade de Deus, onde você estiver, no trabalho, na sua vida acadêmica, na sua vida familiar, na sua vida no meio do seu ministério, da sua igreja, porque há muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas elas estão fora do propósito, fora da vontade de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.